Fazer parte de um bombardeio estratégico sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial tinha uma expectativa de vida assustadoramente curta, nas melhores circunstâncias. Subir na asa de um avião em chamas à noite enquanto está sendo alvejado está muito longe de ser o melhor dos cenários. Mas isso não impediu um aviador engenhoso que sobreviveu para contar a história. Na noite de 26 para 27 de abril de 1944, 215 bombardeiros pesados, Lancaster da Força Aérea Real e 11 aeronaves multifunção Mosquito estão se preparando para um grande ataque sobre a cidade alemã de Schweinfurt. A fábrica de rolamentos de esferas lá foi alvo de vários ataques em 1943. No entanto, esse ataque de acompanhamento é uma distração para desviar a atenção de um ataque ainda maior contra a cidade de Essen, no Vale do Ruhr, o coração da indústria alemã. O sargento Norman Jackson, de 25 anos, se prepara para voar como tripulante de um Avro Lancaster. Ele se alistou na RAF no início da guerra, serviu na equipe de solo na África e em julho de 1943 se voluntariou para o 106º Esquadrão como engenheiro de voo. O próprio Jackson ficou intrigado sobre o motivo de ter deixado seu trabalho seguro como mecânico de solo para assumir um papel de combate, afirmando mais tarde: "Não sei por que eu queria viver." Mesmo assim, sua sorte persistiu e ele sobreviveu a vários ataques na Alemanha, incluindo ao menos 5 em Berlim. Sua missão mais recente: atacar Munique, no coração do Reich. Como ele já havia completado as 30 missões exigidas, poderia voltar para casa para sua esposa. Mas como uma de suas missões foi com uma tripulação diferente, ele quer cumprir sua missão final com sua tripulação regular. Pouco antes de sua última decolagem, Jackson é informado do nascimento de seu primeiro filho. Os aliados estabeleceram bombardeios por 24 horas. A Força Aérea Americana atuava de dia para maior precisão, enquanto a RAF operava à noite. Voar no escuro era menos preciso, mas a cobertura da escuridão era mais segura do que voar em plena luz do dia. Mais seguro, é claro, é um termo relativo. Ainda assim, as coisas estavam indo bem no começo, pelo menos. Decolando de sua base aérea em Metheringham, no leste da Inglaterra, o Lancaster segue pelo Canal da Mancha até a Alemanha. A aeronave voa a cerca de 20.000 pés, ou cerca de 6.100 metros ao se aproximar do alvo. O Lancaster mantém-se estável, começa o ataque e lança a carga. Surpreendentemente, eles encontram pouca resistência e Jackson e o restante da tripulação saem do ataque ilesos. Foi aí que as coisas começaram a piorar. Enquanto estão voltando para casa, o Lancaster é avistado e atacado por um caça noturno alemão. Havia uma certa ambiguidade sobre qual tipo de caça era. Tudo ocorreu na completa escuridão, mas provavelmente o perseguidor do Lancaster era um FW-190. O Focke-Wulf 190 é um caça monoposto e uma das aeronaves mais eficazes da Alemanha durante a guerra. Armado com metralhadoras e canhões de 20 mm, o caça dispara uma rajada mortal de chumbo e explosivos, dilacerando o bombardeiro. O piloto do Lancaster, oficial de voo Fred Mifflin, começa a fazer manobras evasivas. É uma tentativa valente, mas o FW-190 é bem mais manobrável que um bombardeiro pesado e o Lancaster é atingido várias vezes. Norman Jackson é atingido por estilhaços e cai no chão da aeronave com ferimentos na perna direita e no ombro. Quando ele recobra os sentidos, percebe que há um problema muito maior. Um incêndio começou na asa de estibordo e se espalha perigosamente próximo a um dos tanques de combustível. Jackson ignora os ferimentos, ciente de que se o fogo se espalhar, as consequências serão catastróficas. Em vez de permitir isso, ele age. Jackson pede ao piloto permissão para apagar as chamas. E vendo a situação crítica em que estavam, Miff concorda. O plano, se é que algo tão audacioso pode ser chamado de plano, é que Jackson pegue um extintor de incêndio portátil, saia da fuselagem do bombardeiro em chamas, suba na asa e apague o fogo antes que o avião exploda. Lembre-se, o bombardeiro seguia a 20.000 pés sobre território inimigo. Viajando a 320 km por hora na noite escura e com temperaturas perto de zero, ainda com um caça alemão atrás, é impossível algo dar errado. Sem alternativa e com aval do piloto, Jackson coloca o paraquedas e esconde um extintor na jaqueta. Em seguida, ele ejeta a escotilha de emergência acima da cabeça do piloto e sobe na fuselagem do Lancaster. Infelizmente, as coisas não saem como planejado. Quase imediatamente, o paraquedas de Jackson se abre, espalhando seda pela cabine e ameaçando arrancá-lo da aeronave.
Felizmente, Miffy, junto com o bombardeador e o navegador, que agem rapidamente, seguram o paraquedas e impedem que ele seja levado pelo vento. A tripulação vai soltando um pouco da linha de cada vez, e Jackson avança lentamente pela fuselagem em direção à asa em chamas. Ele escorrega. Sua equipe observa horrorizada enquanto ele se agarra na entrada de ar da asa, segurando-se com força, enquanto o extintor voa de seu casaco e some na escuridão. Nesse momento, o caça-alemão passa novamente, 2 balas atravessam a parte de trás das pernas dele. As chamas continuam a queimar, e lambem Jackson enquanto ele se agarra ao metal, causando queimaduras graves em suas mãos e rosto. Até mesmo essa determinação sobre-humana tem limite, e Jackson acaba soltando, ficando pendurado na corrente de ar do bombardeiro. Com o fogo agora fora de controle, Miffy toma a decisão de abandonar o bombardeiro danificado. A tripulação empurra o resto do paraquedas de Jackson para fora da aeronave, antes de se preparar para saltar. Paraquedas nessa época eram feitos de seda ou, com o avanço da guerra, de nylon. Seja qual for o material usado por Jackson, nenhum é especialmente resistente ao fogo. A copa do paraquedas pega fogo enquanto Jackson cai desajeitadamente até o chão. Infelizmente, o oficial de voo Fred Mifflin e o artilheiro de cauda, sargento de voo Norman Johnson, foram mortos em ação. Os sargentos Frank Higgins, Maurice Toth, Ernest Sandilands e Walter Smith escapam do avião, mas são capturados pelos alemães e enviados a um campo de prisioneiros de guerra. Para Jackson, o paraquedas em chamas reduz sua queda, mas não o bastante, e ele aterrissa com força, quebrando o tornozelo ao tocar o solo. Com ferimentos de estilhaços, mãos queimadas, olho inchado e tornozelo quebrado, ele está em estado lamentável, mas ainda consegue rastejar até uma vila próxima. Uma vez lá, ele bate na porta da casa mais próxima, que é atendida por um fazendeiro irritado que o chama de bandido de Church Hill. Também na casa estão as 2 filhas pequenas do homem, que têm pena do aviador abatido e tratam seus ferimentos. O próprio Jackson acha essa cena bem engraçada e disse depois: "Eu estava deitado lá como um lorde. Comecei a achar que eu era bem sortudo." Ele é capturado pelo exército alemão e passa 10 meses no hospital antes de ser enviado a um campo de prisioneiros de guerra. Ele tenta fugir 2 vezes e consegue na segunda, sendo resgatado pelo 3º exército de Patton perto de Munique. Por suas ações ousadas, o sargento de voo Norman Jackson é promovido a oficial de intendência e recebe a Cruz Vitória das mãos do próprio rei George VI. Após a guerra, Jackson se estabeleceu com a esposa, teve 6 filhos e trabalhou como vendedor ambulante de uísque. Apesar de tentar viver normalmente, as memórias do serviço sempre permanecem. Ele carrega as cicatrizes em suas mãos queimadas e também admite ter pesadelos com suas experiências, além de frequentemente sofrer crises de depressão. Norman Jackson morreu em 1994, aos 74 anos. Sempre humilde, raramente falava de suas experiências e achava que só cumpria seu dever. Era meu trabalho como engenheiro de voo tirar o resto da tripulação de encrenca. Eu era o membro mais experiente da tripulação e todos olhavam para mim, esperando que eu fizesse alguma coisa. Existem muitas maneiras de destruir um submarino. Jogar facas e atirar sinalizadores não estão na lista. Mas isso não impediu a tripulação de um destemido contratorpedeiro de transformar uma batalha em alto mar em algo mais parecido com uma briga de bar. É a Segunda Guerra Mundial e os submarinos alemães estão causando estragos nos navios aliados no Atlântico. Com essa linha vital de suprimentos correndo o risco de ser cortada, os aliados estão investindo um enorme esforço na guerra anti-submarino. Uma grande parte das forças navais está sendo usada como escolta, basicamente agindo como cães pastores para proteger os vulneráveis navios de carga contra os chamados grupos de ataque de submarinos, conhecidos como matilhas de lobos. Alguns navios recebem missão mais proativa. Na história, o Grupo Tarefa 2114 é formado pelo porta-aviões USS Card e 3 contratorpedeiros classe Clemson, USS Goff, USS Barry e USS Bory. A missão deles é patrulhar o Atlântico, localizar submarinos alemães e garantir que fiquem submersos para sempre. Final de outubro de 1943, o Grupo Tarefa patrulha o Atlântico Norte. Ao mesmo tempo, uma matilha de 6 submarinos, que inclui o U-405, está se encontrando com um submarino de reabastecimento. O Chu-405 é um tipo 7C
O cavalo de batalha da Kriegsmarine, comandado pelo experiente capitão de corveta Rolf Heinrich Hoffmann. A matilha está passando por operações de reabastecimento quando são avistados e brevemente atacados por aeronaves do USS Card. O Bori é enviado para investigar o local e encontra seu primeiro submarino, o U-256. Após 3 ataques com cargas de profundidade, o Bori vê uma mancha de óleo e presume que o submarino foi afundado, mas ele sobrevive e retorna avariado ao porto. Na noite de 31 de outubro de 1943, o radar do Bori detecta algo e o comandante, tenente Charles Hutchins, dá ordens para investigar. Quando o Bori está a 2.800 jardas, o radar perde contato enquanto o Ku-405 submerge. Com o mar piorando, o contratorpedeiro localiza o submarino pelo sonar e ataca. Uma falha dispara todas as cargas de profundidade dos suportes simultaneamente. A explosão resultante é intensa, e a polpa do Bori é levantada para fora da água, forçando o 405 a emergir. Hutchins ordena ligar o holofote. Com o submarino visível, os canhões do contratorpedeiro podem abrir fogo. Ninguém sabe porquê, mas o U-405 não consegue submergir naquele momento. Vários tripulantes tentam revidar com os canhões do convés. Esses homens mal começam a atirar antes de serem mortos pelo fogo dos canhões antiaéreos de 20 mm do Bori. Um marinheiro alemão se levanta na torre de comando e acena freneticamente, como tentando se render. Hutchins dá ordem para cessar fogo. Infelizmente, um dos marinheiros que opera o canhão de 4 polegadas tirou os fones de ouvido e não ouve a ordem, continuando a disparar. O marinheiro alemão é violentamente abatido. O U-405 faz manobras evasivas e o Bori inicia uma perseguição intensa, com ambos trocando tiros. O tempo piora, com ondas violentas e visibilidade reduzida. Isso se mostra menos eficaz do que o esperado. Após alguns minutos, Hutchins decide adotar uma nova tática. Mesmo com tanto armamento disponível, Hutchins tenta algo digno da Idade do Bronze. "Preparem-se para o ariete", ele grita. Com velocidade de 25 nós, a proa do Bori aponta direto para os 405. Hoffmann ordena que o submarino vire, mas é tarde demais. Pouco antes do contato, uma grande onda ergue o Bori, que desce com força sobre o convés do submarino, entre a proa e o castelo, prendendo os navios juntos. Os canhões de convés de ambos os navios não conseguem ser elevados ou abaixados o suficiente para serem eficazes. Felizmente para o Bori, a tripulação está preparada exatamente para esse tipo de situação. Além das equipes dos canhões e do Black Gang, que são marinheiros do controle de incêndio e da sala de máquinas, os demais dispensados correm para seus postos, pegando submetralhadoras, Thompson, pistolas, espingardas de controle de distúrbios e o que mais encontrarem. Correm para bom bordo e abrem fogo contra os alemães? Não há armas leves suficientes para todos, então é preciso um pouco de criatividade. Durante a luta, um marinheiro do Bori vê um alemão no convés do submarino e lança sua faca cravando-a em seu estômago. Outro dispara um sinalizador a queima-roupa, e um Kriegsmarine cai para uma morte nas águas quando é derrubado ao mar com uma cápsula de projétil de 4 polegadas lançada. Como diz o ditado, se é uma coisa idiota, mas funciona, então não é idiota. Após cerca de 10 minutos, os navios começam a se afastar. As perdas do U-405 são graves, restando apenas 14 dos 49 homens originais. O Bori sofre danos graves e buracos se abrem no casco. A sala de máquinas dianteira alaga e a tripulação corre para conter os vazamentos, trabalhando com água até o pescoço para manter o navio flutuando e os motores ativos. O U-405 tenta fugir novamente, mas é cercado e atingido por outra salva de canhões de 4 polegadas. Mesmo em más condições, o submarino faz curvas mais fechadas que o contratorpedeiro e alinha os tubos de torpedo de popa ao Bori. "Apague essa luz", ordena Hutchins, e os refletores se apagam. Incapaz de ver o contratorpedeiro, Hoffmann ordena que o submarino fuja. Assim que eles se afastam, o refletor é ligado novamente e o tiroteio continua. Sem outra opção, o 405 tenta virar o jogo contra o Bori e tenta seu próprio ataque de abalroamento. O contratorpedeiro lança 3 cargas de profundidade e faz uma curva brusca, quase atingindo o Bori. Após as cargas de profundidade, o U-405 deriva. Sem outra escolha, Hoffmann se rende e seus 14 homens sobreviventes sobem nos botes salva-vidas. Eles usam sinalizadores para marcar a posição e Bori manobra para resgatar os sobreviventes. Infelizmente, à distância, sinalizadores de resposta são lançados ao céu.
Não há navios americanos naquela direção, então esse sinal significa apenas uma coisa: outro submarino está a caminho. Após sofrer graves danos e gastar muita munição, o USS Bory não pode enfrentar o restante da matilha. Para piorar, o operador de sonar ouve o som claro de um torpedo vindo em sua direção. O navio faz manobras evasivas enquanto tripulantes veem um torpedo passar perto. O trajeto em zigue-zague fez o Bory passar sobre os botes salva-vidas do U-405, matando todos a bordo. Todos os 49 tripulantes do submarino perecem no confronto. O USS Bory escapa sem mais contato com o inimigo, mas isso não é o fim de sua provação. A água do mar continua a invadir o navio, e as equipes trabalham freneticamente para mantê-lo flutuando e sob potência. Eles passam a noite fazendo de tudo, até jogando fora torpedos, lançadores, canhões de 20mm, cartuchos extras de 4 polegadas e qualquer item dispensável, numa tentativa desesperada de aliviar o peso do navio. Às 9 horas do dia 1º de novembro, a última turbina para e o Bory fica à deriva. Uma mensagem de rádio é enviada e o USS Carr recebe às 11h10 da manhã. O USS Gulf e o USS Barry são enviados, e o Card lança aviões que localizam o Bory. Salvar o Bory é impossível, então por volta das 16h30, Hutchins ordena o abandono do navio. Eles entram nos botes salva-vidas para ir ao Gulf e Barry, mas o mar agitado e a água fria viram alguns botes. 27 homens sucumbem à morte por afogamento ou hipotermia. O USS Bory é afundado por cargas de profundidade e bombas de aviões, sumindo sob as ondas. Durante essa luta incomum, nenhum dos homens do Bory foi morto no confronto. A tripulação ganhou uma citação presidencial de unidade, e Hutchins e mais 2 receberam a Cruz Naval. Um ano depois, outro contratorpedeiro chamado USS Bory foi comissionado, continuando o legado de um dos encontros navais mais incomuns da Segunda Guerra Mundial. Uma ponte longe demais, a 82ª aerotransportada cruzando o Vaal. Após os desembarques na Normandia, em 1944, os aliados ocidentais romperam as defesas alemãs e recuperaram vastos territórios. No final do verão, o Alto Comando elaborou uma nova operação, que poderia potencialmente acabar com a guerra antes do Natal. A Operação Market Garden foi uma ofensiva conjunta de tropas aerotransportadas e blindados. A 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, a 1ª Brigada de Paraquedistas Independente Polonesa e as divisões americanas 80ª, 2ª e 101ª seriam lançadas em pontos estratégicos na Holanda para garantir pontes, enquanto o 30º Corpo Britânico avançaria cruzando essas pontes rumo à Alemanha pelo norte. A 82ª Divisão Aerotransportada, liderada pelo general James Gavin, precisava garantir as pontes sobre o rio Vaal em Nijmegen, incluindo uma ferroviária e uma rodoviária. Durante o avanço alemão pelos Países Baixos, as pontes destruídas foram reparadas por engenheiros alemães. Capturar essas estruturas intactas era essencial para o sucesso da Operação Market Garden. Em 17 de setembro de 1944, a Operação Market Garden começou. Após o pouso, os paraquedistas correram para garantir seus objetivos. Ao perceberem a 82ª se aproximando, os alemães destruíram pontes menores do canal, mas ao menos uma foi capturada. Avançaram para Nijmegen e suas pontes vitais, mas sofreram atrasos preparando-se para um boato de que havia 1000 Panzers em uma floresta próxima, o que acabou não sendo verdade. Ao entrarem na cidade, os americanos foram recebidos como libertadores pelos holandeses, mas as comemorações cessaram com o contra-ataque alemão. O general alemão Walter Model enviou a 10ª Divisão Panzer SS como reforço para impedir que os aliados tomassem a ponte. Após feroz batalha e chegada de reforços alemães, a 82ª Divisão Aerotransportada não capturou o objetivo. Eles dependiam das forças armadas britânicas, mas o plano da Operação Market Garden previa capturar as pontes antes da chegada delas. Em 19 de setembro, unidades blindadas da Cavalaria da Guarda Real chegaram a Nijmegen e uma conferência entre o General Gavin e o General Brian Horrocks ocorreu. Concluiu-se que um ataque frontal à ponte seria caro demais. Em vez disso, Gavin propôs algo que parecia loucura. Os lados norte e sul da ponte seriam atacados ao mesmo tempo por tanques britânicos e paraquedistas americanos. O principal obstáculo era que as forças aliadas estavam ao sul do rio Vaal, afluente do Reno com 400 jardas de largura e forte correnteza.
Como solução, Gavin sugeriu que os paraquedistas cruzassem o rio de barco cerca de 1 milha abaixo, atacando os alemães ao norte da ponte junto com o ataque principal do sul. Cético, mas sem alternativa, Horrocks concordou com o plano, que foi marcado para o dia seguinte, 20 de setembro. Por volta das 8h30 da manhã seguinte, os aliados lançaram o ataque, tendo como primeiro objetivo garantir Nijmegen no lado sul do rio. Enquanto isso, o 3º Batalhão do Regimento 504 se preparava para a operação anfíbia, protegido por tanques Sherman da Guarda Irlandesa e artilharia da Leicestershire Yeomanry. O plano teve problemas quase de imediato. Os reforços do Regimento de Infantaria de Planadores 325 atrasaram-se por mau tempo na Grã-Bretanha, privando-os de mão de obra essencial. Além disso, engenheiros britânicos forneceram os barcos necessários para a missão, mas eles demoraram a chegar, uma vez que a Estrada do Inferno, artéria de suprimentos, era uma estrada estreita, sempre engarrafada e com veículos destruídos bloqueando o tráfego, e os barcos chegaram atrasados. Quando finalmente chegaram, os paraquedistas ficaram no mínimo desapontados. Feitos de lona e compensado, eram melhores para pesca e lagos tranquilos do que para operar em um dos maiores rios da Europa. Mesmo assim, o 3º Batalhão organizou os barcos com 13 homens mais 3 engenheiros em cada um e iniciou a travessia. Ao entrarem na água, os tanques, com apoio da artilharia, deram cobertura e lançaram fumaça para proteger os paraquedistas. Além disso, 8 caças Typhoon da RAF metralharam a margem norte antes do desembarque. Mesmo com os preparativos, o desastre ocorreu. Os homens eram paraquedistas, não fuzileiros navais, e tinham pouca experiência em operações aquáticas. Barcos sobrecarregados atolavam nas margens lamacentas e eram difíceis de liberar. Outros empurraram seus barcos para águas mais profundas para evitar ficarem atolados, subindo neles depois. Mas muitos viraram e precisaram ser desvirados, enquanto a correnteza rápida do Vaal fez com que alguns barcos saíssem do controle. Por fim, barcos suficientes iniciaram a travessia. Mas a cortina de fumaça se dissipou mais rápido do que o esperado, e os alemães na margem oposta abriram fogo com metralhadoras e morteiros. O Major Julian Cook, líder do 3º Batalhão, estava no barco da frente. Um católico devoto, ele rezava o terço a cada remada, e o ritmo de sua oração ditava o passo para o resto dos seus homens que estavam com ele. A eficácia desse canto improvisado de marinheiro foi limitada pela falta de remos. Os homens improvisaram usando as coronhas de seus fuzis, as mãos, qualquer coisa para atravessar. Com alvos tão desajeitados, metralhadoras, tanques e morteiros alemães começaram a abater os paraquedistas em dificuldade, detonando os barcos de lona com tudo o que tinham em seus arsenais. Buracos abriram nos cascos frágeis e os sobreviventes usaram capacete para retirar a água e tamparam vazamentos com panos, numa tentativa desesperada de sobreviver. Dos 26 barcos que fizeram a primeira travessia, apenas 11 conseguiram voltar à margem sul para a segunda leva. Quem não conseguiu atravessar ainda enfrentava grandes obstáculos. A principal posição alemã era um dique no final de um campo com cerca de 370 metros de largura. Após recuperarem o fôlego, os homens fixaram as baionetas e avançaram. Houve rápida troca de tiros, com os poucos alemães limpando o ponto forte defensivo. Enquanto isso, o restante do batalhão atravessou, ficando a maior parte do 3º Batalhão no norte do Vaal. Eles avançaram até a ponte ferroviária e, após destruírem posições alemãs, garantiram sua extremidade norte. Combates intensos continuariam, mas a parte norte da ponte do Vaal acabaria capturada. Enquanto isso, Nijmegen era tomada pouco a pouco por britânicos e paraquedistas americanos que por vezes combatiam de telhado em telhado. Ao anoitecer, os aliados controlavam as duas extremidades da ponte. A SS tentou destruir o vão com explosivos, mas eles não detonaram. Alega-se que Jan van Hoof, um membro da resistência holandesa, havia desativado as cargas dias antes, embora isso seja impossível de confirmar. Os tanques britânicos atravessaram o rio Vaal. Seu objetivo? A cidade de Arnhem, a cerca de 16 km, onde a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica e a 1ª Brigada de Paraquedistas Polonesa sofriam um contra-ataque alemão. Em vez de avançar para socorrê-los, os tanques britânicos se entrincheiraram, pois receberam ordens para segurar a ponte a qualquer custo, sem novas instruções para avançar rapidamente até Arnhem. Devido a uma combinação de fatores que iam desde a aproximação da noite, a chegada de reforços alemães, problemas logísticos e focos de resistência alemã na região de Nijmegen, o avanço em direção a Arnhem foi atrasado. Quando souberam disso, os paraquedistas ficaram furiosos.
tendo realizado a travessia em plena luz do dia, sacrificando suas vidas sob a impressão de que cada momento contava, em vez de esperar pela escuridão. Na travessia e combates, 134 homens do 3º Batalhão e engenheiros foram mortos, feridos ou desaparecidos, mais da metade da unidade. No entanto, havia pouco que eles pudessem fazer, exceto fortificar suas posições e aguardar novas instruções. Após mais dias de combates, decidiu-se que Arnhem era difícil demais de manter, e que os aliados deveriam consolidar sua linha de frente ao redor de Nijmegen. Os paraquedistas em Arnhem avançaram ao sul para se unir aos aliados, embora isso ainda seja muito debatido. Desde a 82ª Divisão Aerotransportada falhou em capturar pontes a tempo até o fracasso em Arnhem. Problemas logísticos, de comunicação, clima e outros motivos, a Operação Market Garden acabou sendo um fracasso. Mesmo assim, a memória dos heróis que lutaram permanece. 40 anos após a batalha, foi erguido um monumento em homenagem aos que caíram. Em 2013, uma terceira ponte sobre o Val foi inaugurada, chamada de Overstake, ou a Travessia. Ela possui 48 luzes, uma para cada homem que caiu tentando alcançar uma ponte longe demais.